convidar a amada igreja, os varões, a abrir sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Eu gostaria que todos os homens prestassem muito bem atenção nesta leitura, mas também eu gostaria que você estivesse prestando atenção em toda a palavra. Não é o momento de nós sairmos para beber água, não é o momento de nós sairmos para outro propósito, mas somente ouvir e focar a nossa concentração na palavra do Senhor. Assim diz a palavra: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que pertence a Deus para o louvor da sua glória. Todos nós aqui sabemos que quem escreveu a carta aos Éfesos, foi o apóstolo Paulo. E nós sabemos muito bem o testemunho de vida do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo antes de ele ter um encontro com Deus? Paulo, ele fazia parte do Sinédrio. Paulo, ele era um fariseu. Paulo, ele era alguém que ele entendia muito a respeito da palavra de Deus, do Antigo Testamento, e ele era alguém que tinha como objetivo destruir o início da igreja primitiva, porque a igreja primitiva era uma ameaça ao judaísmo de Paulo, que o judaísmo ele é uma religião. Então Paulo, ele tentou de todas as maneiras fazer com que a igreja não prosperasse, ao ponto que ele pediu para o Sinédrio cartas para que ele fosse até mesmo a uma determinada cidade. E quando ele estava indo para esta cidade, a Bíblia fala que Jesus então aparece para Paulo. Paulo então, ele se prostra diante de Jesus, somente ele tem a visão do Cristo revelado, e Jesus pergunta para Paulo: Paulo, por que tu me persegues? A pergunta é: Paulo estava perseguindo Jesus? Não, Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. Isso significa que todos que são perseguidos por causa de Jesus, é Jesus que trata dos paus da vida. Você compreendeu? Todos que perseguem os discípulos, não é
meia boca. Os discípulos Jesus tem com cada um desses Paulo. E de que maneira que Jesus tem com cada um desses Paulo? A maneira principal é a salvação. Amém. É a conversão. Porque o que nós mais queremos que aconteça na vida daquele que se levanta contra nós sendo discípulos verdadeiros, é que ele venha ser salvo pelo amor de Deus. Amém? E a Bíblia fala então que Paulo, depois que ele tem essa revelação de Cristo, nós sabemos já praticamente a história, mas aqui Paulo escreve uma carta que ela é importantíssima para o seu apostolado e é importantíssima para nós no dia de hoje. E eu quero discorrer com você somente esse texto, para que você entenda por que o Fernando, juntamente com a liderança, foram inspirados por Deus, nem sabendo o real significado de ser escolhido e separado por Deus. Porque nós temos que compreender que somos escolhidos por Deus, separados para um propósito. Preste bem atenção. Você foi escolhido por Deus para cumprir um propósito. Ninguém nessa vida nasceu sem propósito. Cada um de nós nascemos com um propósito. Quando uma pessoa ela deseja criar algo, ela idealiza aquilo que ela está querendo criar, antes de ela executar o projeto, ela já tem um propósito para aquela criação. Sim ou não? O micro-ondas, ele foi criado para gelar ou ele foi criado para esquentar? Vou fazer uma pergunta. Micro-ondas foi criado com o propósito de gelar ou com o propósito de esquentar? Esquentar. Ou seja, o criador do micro-ondas, ele teve uma ideia. Por quê? Ele precisava realmente comer aquilo que era aqui. Ele precisava comer uma comida quente e uma comida que fosse, na verdade, esquentada rapidamente, mais rápido do que o fogão, ou melhor, do que o gás de cozinha. Ou seja, esse cara ele criou essa ideia. Claro que o propósito final da ideia dele não é apenas ele comer uma comida quente, mas o propósito final da ideia dele é enriquecer. Mas o propósito dele é resolver o problema de alguém. Você está entendendo? Tudo na vida foi criado com o propósito de resolver um problema. Tudo na vida foi criado com o propósito de solucionar alguma coisa. Tudo na vida foi criado com o propósito de servir alguém. Então você tem que entender que eu e você fomos escolhidos por Deus para cumprir o propósito eterno de Deus. Pense bem comigo, tudo que nós compramos hoje em dia vem com um manual, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tudo que nós compramos vem com um manual. Isso significa que o nosso manual é a palavra de Deus. Sim. Mas se nós não praticarmos de acordo com o manual, nós vamos conseguir usufruir a capacidade total daquele objeto. Ó, Felipe aqui está inteligente, você está entendendo o que o Felipe está falando? Se eu não leio o manual e eu não pratico as resoluções do manual, não há como eu usufruir a capacidade total do objeto. O que nós temos que entender? Se eu não ler a Bíblia, eu não praticar a Bíblia, não há como eu alcançar toda a minha capacidade e potencial de usufruir o melhor dessa vida. A pergunta é: você está disposto a praticar o manual? Porque, irmão, cada um de vocês aqui sabe o que tem que fazer. Ninguém aqui é um adolescente. O único que é adolescente entre nós aqui é o Felipe. Aí tem o Enzo que é criança, tem o Renan que é adolescente, dois adolescentes, tem um filho aqui do irmão Sérgio que é uma criança, tem o Pedro ali que mais ou menos é
um adolescente para ser jovem, tem um Cauã que é mais adolescente, mais ou menos adolescente para ser jovem. A maioria aqui praticamente já é maior de idade, já sabe o que tem que fazer na vida, sim ou não? Agora eu pergunto a você, eu quero uma pergunta que eu quero fazer para você. Você sabe o que você quer da sua vida? Porque quando você tem certeza do que você quer da sua vida, e você tem uma convicção plena, uma convicção que ninguém rouba ela, ninguém impede você de alcançar aquilo que você quer, nem mesmo os seus próprios desejos carnais têm poder de impedir o que você quer. Então, quando Deus, Ele nos escolheu e entregou para mim e para você o manual, mas Ele nos escolheu para qual propósito? Porque eu tenho um propósito, você tem um propósito. Acontece que o meu propósito, ele é semelhante ao seu propósito. Não é o seu propósito, não é o meu propósito, mas o nosso propósito é semelhante, porque nós fomos criados com o propósito de glorificar a Deus. Nós fomos criados com o propósito de glorificar a Deus. Agora vamos voltar aqui no texto. Olha o que diz o texto, no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Aonde se encontram as bênçãos? Nas regiões celestiais. Aonde está a região celestial? Diga comigo, em Cristo Jesus. Se encontra a região celestial. Porque o próprio Jesus falou assim: o reino de Deus não está lá, o reino de Deus não está cá, o reino de Deus está dentro de vós. Mas quem é esse vós? Esse vós é aquele que confessou Jesus, é aquele que professou sua fé através do batismo, porque a Bíblia fala assim: se você me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E que de maneira nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador? É através do batismo. Não tem essa de falar assim: o pastor me convidou para aceitar Jesus. Isso aqui, meu irmão, é o primeiro passo. Você aceita Jesus como seu Salvador, mas Jesus de fato só será o seu Salvador e Senhor quando você passa pelas águas batismais. Porque quando você passa pelas águas batismais, o que Jesus falou para Nicodemos? Ei, Nicodemos, você conhece da lei, mas se você não nascer de novo, não há como você entrar no reino de Deus. E podemos também falar em outras palavras do reino dos céus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, só uma maneira de eu adentrar a região celestial, por intermédio de Cristo Jesus no batismo. Porque quando você batiza, o que você está dizendo? Hoje o Sérgio está morrendo e um novo Sérgio está nascendo. Glória a Deus! Hoje não é mais o velho Sérgio, hoje é o novo Sérgio. O batismo, ele é uma oportunidade de nós darmos um reset na vida. É uma oportunidade de nós reiniciarmos a nossa programação. É nós reiniciarmos o nosso projeto de vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa palavra não é só para você. Essa palavra é para você que está assistindo esta mensagem. E Jesus está falando para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu darei a você o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Mas para isso você precisa tomar uma decisão na sua vida, meu irmão. E qual é a decisão que Jesus está falando para você? É tempo de você passar pelas águas batismais e nascer de novo. Mas pastor, eu sou aqui o Igor, eu sou aqui o Gabriel, eu já nasci de novo.
em Cristo. Jesus mesmo falou: eu e o Pai somos um. Aquele que estiver em mim está no Pai. E Jesus mesmo falou: aquele que está em mim ouve a minha voz e as obedece. Irmão, não há outra maneira de estar em Cristo Jesus se não ouvir a voz e obedecer. De que maneira eu estou ouvindo a voz? Volte para o manual. De que maneira que eu obedeço a voz? É na hora que eu preciso renunciar à minha vontade. Porque qual é a nossa vontade? Eu falo a nossa vontade, meu irmão, daquilo que realmente desagrada a Deus, e a nossa vontade que não desagrada a Deus, mas não cumpre o propósito. Vou explicar para você. A vontade que não agrada a Deus é a nossa vontade pecaminosa. A vontade que não desagrada a Deus, mas não cumpre o propósito, é a vontade de você passar literalmente uma noite assistindo 2 episódios, 3 episódios de Netflix. É você passar 1 hora, 2 horas na rede social. É você tirar mais tempo para descansar do que você realmente servir com entendimento. É você tirar mais tempo para as suas coisas que não desagradam a Deus, mas sabendo que você não está cumprindo o propósito. O que eu entendi? Eu entendi e eu compreendi e eu tenho praticado que não há como eu alcançar todo o meu potencial querendo negociar a minha vontade com o propósito eterno. Preste bem atenção, não há como você alcançar todo o seu potencial em Deus negociando a sua vontade com os propósitos eternos. Eu não estou falando que você é proibido de assistir uma Netflix, que é proibido você assistir um futebol, que é proibido você se divertir. Mas, meu irmão, nós temos que colocar na ponta da caneta aquilo que é prioridade, aquilo que está em terceiro lugar. Porque a prioridade nossa é Deus. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro lugar, o nosso divertimento. Você está entendendo? O problema é que a gente pega o nosso divertimento e coloca em primeiro. Depois a gente coloca a família, em terceiro lugar, Deus. Eu ouvi uma palavra de um pastor. Eu fiquei envergonhado com a palavra, porque eu sou pastor. Eu ouvi essa palavra, já tem uns 50 dias que eu ouvi essa palavra. Mais do que 50 dias. Já tem uns 2 meses, de uma maneira exata. E o que eu ouvi essa palavra? O pastor falou assim: eu passei anos da minha vida deixando o meu particular com Deus no final do dia, que era o meu melhor momento de ter meu particular com Deus, porque eu acordava, eu ia já tomar café com a minha família. Depois que eu tomava café com a minha família, esse pastor é engenheiro também, ele era engenheiro. Depois de mais de 20 anos de engenharia, ele deixou a engenharia para servir integralmente a obra. E ele falou que ele ia trabalhar, no período da tarde ele estava na igreja fazendo a obra, à noite ele estava servindo a igreja, na maioria das noites ele também tinha que ter à noite, umas 2 noites da semana para servir a família. E ele sempre deixava para fazer o particular dele com Deus, o devocional, às 11 horas, das 11 à meia-noite. Aí um dia, ele fazendo um devocional, caiu naquele versículo que fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aí o Espírito Santo falou para ele assim: por que você deixa para se relacionar comigo de uma maneira íntima só no final do dia? Aí a ficha caiu. Os cartão, ou melhor, os créditos do cartão do orelhão acabou. Aí ele falou assim: eu estou fazendo errado. Eu estou priorizando tudo primeiro e por último eu estou deixando o Senhor. Porque ele é um pastor, é um cara bacana, é um cara trabalhador, é um cara trabalhador na obra do Senhor, é um cara corrido, é um cara que não tem muito tempo. Ele estava fazendo errado
de deixar, vamos dizer assim, em último lugar, para buscar o Senhor? Estava. Por quê? Porque ele estava fazendo da maneira errada. Aí o que ele fez de estratégia, irmão Sérgio? Sabe qual foi a estratégia? Ele falou assim: a partir de amanhã, eu vou colocar meu celular dentro da Bíblia e vou deixar a ponta do meu celular para o despertador. Todas as vezes que o meu celular despertar às 6 horas, antes de eu pegar o celular, a primeira coisa que eu vou pegar vai ser a Bíblia. Como é que eu vou ter coragem de abrir o meu celular em rede social, a trabalho de WhatsApp que chegou, se eu peguei primeiro na Bíblia? Como é que eu vou ter coragem? Sabe o que é isso? Ele fechou dentro dele uma resolução. O que é resolução? Uma decisão. Eu vou dedicar a minha primeira hora do dia ao Senhor. Meu irmão, eu falo para você, quando você fecha essa resolução, o que não falta para você é trabalho no início do dia. Eu fechei essa resolução tem 2 meses, meu irmão. Pense numa resolução difícil de você viver, porque já começa cedo o telefone, já vem cedo criança querendo pedir ajuda, já vem cedo o fulano Beltrano batendo papo, pedindo café, pedindo água, querendo conversar, querendo desabafar. Aí você fica assim: meu Deus! Você acordar, camarada, como é que eu vou ter tempo? Aí você tem que fazer o quê? Antes de você descer para tomar um copo d'água, que é o que eu faço, sabe o que eu faço? Eu vou lá, bebo água da pia. Não vou descer porque eu vou para o meu devocional. E é difícil, não é fácil não. Eu tenho que cortar a minha carne. Porque qual é a minha vontade? Eu buscar o Senhor no horário que é favorável. Mas o horário que é favorável já aconteceu tanta coisa. Já passamos todo o perrengue durante o dia. Aí você já chega o quê? Cansado, sobrecarregado. Vai ler a Bíblia e fica sonífero. Vai orar, não tem nem força para orar. E outra, vai orar pedindo para Deus guardar? Vai orar pedindo para Deus abençoar? O dia já acabou, camarada. Aí faz aquela oração, literalmente, né? Aquela oração de flash, relâmpago. Acorda, está escovando o dente e já fala assim: Senhor, eu estou saindo de casa, me abençoa, me guarda, me livre do mal, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, essa oração vai, sabe como ela chega no céu? Porque a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. Enquanto a nossa oração está indo para o céu, essa oração em 10 segundos está indo para o céu, o Espírito Santo pega essa oração, chega até o céu. Eu imagino, eu estou de certa maneira conjecturando, eu imagino essa oração chegando no céu e o Espírito Santo falando assim: tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dele, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ela é a causa de não sermos consumidos pela sua justa ira. Você já parou para pensar nesse versículo? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ela é a causa, ela é aquilo que detém de não sermos consumidos pela justa ira do Senhor. O que é a justa ira do Senhor? Seu justo juízo. Porque sobre mim, sobre você, havia um juízo, havia um escrito de dívida. Mas o que Jesus fez através da morte dele na cruz do Calvário? Esta justa ira de Deus, este justo juízo que ia vir contra mim no dia do juízo final, que está no Apocalipse capítulo 20, este juízo ele foi aplacado, ele foi redimido, ele foi retirado, porque em Cristo Jesus ele nos comprou pelo seu precioso e sangue. Então, pastor, eu entendi que eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Você tem que entender o seguinte, presta atenção. Você acha que Deus ele criou o universo para que o universo pudesse ter a vida, e essa vida viesse ser você, essa forma praticamente assim, pequeníssima, diante do universo infinito? Você acha que Deus criou esse universo por acaso? Você acha que Deus criou a terra
queria brincar de criar, vamos dizer assim, seres celestiais, que é o sol, a lua, as estrelas. Deus criou a terra sem um propósito. A criação de Deus, de criar o universo, de criar a terra onde nós nos encontramos, é para um propósito. Qual é o propósito? Servir cada um de nós. Olha o que está dizendo aí o texto. Olha o que está dizendo o texto. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aonde nós nos encontrávamos antes de nós virmos a terra, nós nos encontrávamos no pensamento de Deus. Felipe, você é a melhor ideia de Deus para o seu pai. Você é a melhor ideia de Deus para os seus filhos. Gilberto é a melhor ideia que Deus teve para a Gabi. Você está entendendo a revelação do versículo? Você foi escolhido nele. Não éramos espírito desencarnado que estava no nirvana, voando, andando por aí, gozando daquilo que é celestial. Não, nós somos projeto, ideia, plano, propósito de Deus para essa terra, para a nossa família, para a comunidade, para o lugar onde nós trabalhamos, aonde nós estivermos. Nós somos um projeto de Deus para cumprir o propósito de servir as pessoas. É verdade. Então você começa a entender que você não está aqui apenas para ter os seus desejos realizados, até mesmo se satisfazer no seu egocentrismo. Você não está aqui para isso. Você está aqui para um propósito maior. Aí você começa a enxergar a vida de uma maneira conectada às coisas, porque a sua vida, ela é uma junção de conexões desde a sua infância. Você nasceu conectado a quem, camarada? A sua mãe. Depois foi desconectado, mas criou o quê? A conexão emocional com seu pai e com sua mãe. Talvez a conexão com seu pai não foi boa não, porque o seu pai não verbalizava amor. Seu pai não demonstrava amor através de atos. Talvez o seu pai só demonstrou amor da seguinte maneira: dando a você um teto para morar, dando você roupa, dando você alimento e só, acabou. Seu pai, ele não colocou dentro de você a verbalização do amor, ele não colocou dentro de você a demonstração de amor através de atos de afeto. Seu pai não colocou dentro de você o sentido, o propósito de ser um homem, o sentido, o propósito de ser um servo de Deus, o sentido, o propósito de estarmos aqui para servir as pessoas, a começar pela nossa família. Mas não é porque o nosso pai falhou que o pai das luzes falha. Porque a Bíblia fala que ele é pai das luzes. Sabe por que ele é pai das luzes? Porque eu e você em Cristo Jesus somos luz que brilha. O problema é que a nossa luz, a nossa lâmpada, ela está empoeirada. Preste bem atenção, quando a lâmpada está empoeirada, ela consegue cumprir o propósito eterno dela, que é iluminar aquele ambiente de uma maneira 100%. Ela está empoeirada. Ela não vai conseguir iluminar o ambiente 100%, porque tem impurezas nessa lâmpada. O que ela precisa? Ela precisa que alguém venha limpá-la. O que Jesus fez? Jesus veio à terra, morreu na cruz do Calvário, para limpar você, para limpar ele, para se purificar, para que Cristo Jesus, a nossa luz que brilha, venha brilhar de uma maneira que vai alcançar os perdidos. Mas preste bem atenção, toda lâmpada precisa de uma conexão. Sim ou não? Tem como a lâmpada iluminar sozinha? Precisa de uma conexão. Ah, pastor, não existe bateria, mas a lâmpada, ela
ela precisa de uma conexão. Qual é a conexão? A pilha, a bateria. Ela precisa de uma conexão. Ela não se ilumina sozinha. Você está entendendo o que Deus está falando para você? A pergunta é, que Jesus falou, vocês querem, não é uma pergunta, conjecturando, somente mudando um pouco o texto, vocês querem dar fruto? Os discípulos, sim, Senhor. Estou conjecturando, mudando o texto. Vocês querem dar fruto? Sim, Senhor. Permaneça em mim, porque eu sou a videira verdadeira. Não há outra maneira de você dar fruto de justiça que agrada a Deus se você não estiver conectado com Jesus. Então aqui ele ensina que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Lembra que eu ensinei quarta-feira o propósito de ser santo? O propósito de ser santo significa separado. Não há como ter amizade com o mundo, porque agora eu sou santo. Entenda bem, santo para Deus não é aquele que está lá assim, ó, esperando que você o adore. Santo é aquele que está lá no céu, intercedendo por você diante de Deus. Santo é aquele que foi separado para um propósito. Qual é o propósito? Glorificar Deus. Mas ele está falando aqui, ó, irrepreensíveis. Irrepreensíveis em quê? Irrepreensíveis na sua maneira de viver. Aqui entra a figura de paternidade, entra a figura de mentor, entra a figura de um discipulador. Sabe por que eu me atrasei hoje aqui? Porque o meu discipulador ligou para mim, ou melhor, perdão, saiu rápido, né? Porque eu liguei para o meu discipulador e eu só liguei para pedir a ele uma oração, que eu ia pregar hoje, eu ia, na verdade, realmente deixar Deus me usar. Então, liguei para o meu discipulador, ele me segurou no microfone, ou melhor, me segurou no telefone 1 hora. Só palavra profética na minha vida, só palavra de direção, só palavra de instrução, correção, falando, não argumentando, não justificando, ouvindo, falando, deixando meu coração falar. Porque se eu quero me tornar uma pessoa irrepreensível, alguém tem que ser aquele que vai me ajudar a me tornar. O problema é que nós queremos nos tornar sem depender de ninguém para nos ajudar. Você entendeu? Nós queremos nos tornar alguma coisa grande em Deus sem ninguém nos ajudar a tornar. Quero falar para você, a sua vida sempre vai estar conectada a alguém superior a você. Quando você nasceu, seu pai e sua mãe eram superior. Quando você for para a escola, seus professores eram superior. Quando você foi para o trabalho, seu chefe literalmente era o seu superior. Você tinha encarregado superior a você. O seu trabalho, entrou na universidade, seu professor universitário é superior a você. Você, na verdade, em casa, muitas das vezes a sua mulher é superior a você. Você literalmente está vivendo a vida e muitas vezes a sua carne é superior à sua vontade. Está vendo que sempre tem alguém que manda, sempre tem alguém que governa. Por isso que você tem que fazer o que é, tem que chamar, a responsabilidade é para mim. Quem tem que governar a minha vida não é os outros, não. Quem tem que governar a minha vida sou eu. Mas para que a minha governança venha alcançar a sua totalidade, alguém tem que ter uma paternidade celestial, real, vivencial na minha vida. Eu entendi isso. A ficha demorou para cair. O que eu fiz? Eu vou me lançar completamente ao processo. Eu vou vivenciar o processo. O problema é que nós nascemos com uma sementinha que se chama independência. Quando Deus falou para Adão: comerás de toda a árvore do jardim, não coma somente da árvore do bem e do mal. O inimigo foi lá, ludibriou Eva, Eva foi lá, ludibriou Adão. Por quê? Porque Adão queria ser conhecedor do bem e do mal, queria ser como Deus. Porque foi o que a serpente falou para ela: a partir do dia que você comer da árvore, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, como Deus você será. O que ele disse? Ser independente.
Aí quando nós chegamos aos 18 anos, ou quando nós estamos na adolescência de rebeldia, nós queremos ser independentes. Não queremos dar satisfação da nossa vida para os nossos pais, não queremos dar satisfação da nossa vida para namorar, queremos ser independentes. Aí quando nós chegamos à casa de Deus, de certa maneira, com uma independência grande no nosso coração, nós ouvimos a palavra, nos convertemos ao Evangelho, mas a semente da independência ainda está aqui. Aí você é convidado para um processo de paternidade, você é convidado para um processo de mentoria, você é convidado para ser discipulado. A independência fala assim: não participa, porque você não precisa disso. Quem está entendendo? Meu irmão, você só vai alcançar a totalidade do seu potencial se você estiver vivendo paternidade. Você vive paternidade lá no seu trabalho. O que é paternidade? Alguém que está acima de você, que te dá a direção. Mas essa paternidade do mundo aí é uma paternidade egoísta, é uma paternidade falha. A paternidade que Cristo Jesus oferece a você através de alguém é uma paternidade que vai te curar, que vai te sarar, que vai te libertar, que vai obstruir, ou melhor, desobstruir o seu caminho para que você venha fluir no Espírito Santo de Deus, debaixo da unção que Ele te confiou. Mas o que eu digo para você? O problema é que muitas vezes nós queremos escolher alguém, um discipulador que venha ser o top. É assim que eu fazia, irmão Luiz. Eu queria escolher um discipulador em Cuiabá, que era o top. Eu queria escolher alguém na região centro-oeste, que era o top. Eu queria escolher o top. Eu queria escolher aquele que tem uma oratória desenvolvida, aquele que tem centenas de discípulos, aquele que tem uma mega igreja, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo. Por muito tempo, eu fiquei atrás, até que um dia a ficha caiu. E lá em 2018, o Luciano Subirá realizou a casa de Zadok. E eu fui em Brasília na casa de Zadok. E antes de eu ir, eu liguei para o pastor Maurício, porque em 2006 eu viajei com o pastor Maurício para Bogotá, Colômbia, para ali eu conhecer um pouco mais de perto a visão celular. E eu conhecia a visão celular, mas quando eu voltei instruído pelo pastor, ele falou para mim assim: você procura essa pessoa vai te ajudar, esse pastor vai te ajudar, porque ele plantou a visão está dando certo, está crescendo na igreja dele. Eu cheguei até esse pastor, pedi ajuda. Ele falou assim: não, eu vou te ajudar, vamos fazer um encontro com Deus. Fizemos um encontro com Deus com a igreja dele, e foi uma bênção o encontro. Mas esse pastor, ele não quis se conectar comigo. O que é se conectar? Me dá aqui a sua mão, rapidão, dá a sua mão aqui. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é conexão. Eu fiquei com a mão estendida. Em que sentido? Preciso de ajuda, preciso de alguém para me mentorear, preciso de alguém para me ajudar, mas não houve conexão. Fiquei sem conexão. Chegou 2007, eu fui buscar a conexão, ser mentoreado por outro. No começo, uma maravilha. Chegou 2009, R$400 para continuar a mentoria. Como é que eu vou continuar a mentoria? A minha entrada na igreja é de R$4.000. O camarada quer cobrar R$400 mensal por mentoria. Não, mas não dá não. Mas se for assim, se eu abaixar o valor para você, eu vou ter que baixar o valor para todo mundo. Então, ó, tchau e bênção. Aí eu fui no outro e me conectei ao outro, fui crescendo com o outro. Aí o outro foi e deu abrigo para o rebelde, seguiu a vida dele. Sempre quando eu entro na vida de alguém, eu entro para somar. Eu não entro para complicar, eu entro para somar. Mas quando eu saio com a minha bênção. Eu nunca saio sem a bênção. O problema é que muitas vezes nós estamos encerrando o ciclo e nós nem encerramos o ciclo debaixo da bênção. Quem está entendendo? Depois de um ano, esse terceiro, eu fui lá e peguei a minha bênção. Chegou 2018, Gilberto, casa de Zadok, liguei para o pastor Maurício. Eu já estava desde 2012 saindo ligar para o pastor Maurício. Liguei para o pastor Maurício: eu vou aí em Brasília, tem como
como eu conversar com o Senhor, tem como a gente bater um papo. Tem sim, pastor Leandro, você vai ficar aqui na casa da minha mãe. Lembra aquele quartinho que você ficou em 2006? Lembra? Esse quartinho está até hoje aqui, quartinho do profeta. Está te esperando. Fui lá em 2018. Começamos uma conexão. 2019. Chegou em 2019, levei a pastora Alana no congresso. Foi uma benção. A pastora Alana se conectou à esposa dele. A esposa dele se conectou à minha esposa. A pastora Luana esteve aqui, fez o congresso das mulheres. Quando ia começar o processo de transição, chega a pandemia em 2020. 2021, chegando agora em 2022, antes de virar o ano, Deus falou para mim assim: 2022 vai ser uma nova história. 2022 vai ser uma nova história. Chegou 2022 uma nova história. Quando eu estava agora virando, estou contando para você entender qual é o propósito, qual é o plano que Deus tem para nós como igreja, que Deus tem no sentido geral também para você. Quando chegou junho, eu falei assim e preguei: todo final de semestre é um final de um ciclo para iniciar um novo ciclo, final de uma fase para iniciar uma nova fase. Sim ou não? E eu comecei a buscar. Comecei a pegar aquela palavra do pastor: busque primeiro o reino de Deus. Bota o celular na área. E Deus começou a queimar a sua palavra no meu coração. Deus começou a me dar a direção. Eu ia falar isso aqui amanhã, mas vou falar hoje. É apenas um convite. Um convite, não é convocação, porque é algo que Deus colocou no meu coração. Eu estou apenas convidando vocês para participar, como Jesus fez com os discípulos. Deus falou para mim assim: marca aí, pega 12 sexta-feira atrás, antes do dia 2 de dezembro. Você vai começar na sexta-feira, vigília de oração aqui na igreja, das 8 às 9, das 8 da noite às 9 da noite, só uma hora, baseado na palavra de Jesus. Vocês não têm capacidade de orar uma hora comigo? Não foi que Jesus falou para os discípulos? Jesus convidou? Sim ou não? Jesus convidou os discípulos? Sim ou não? Os discípulos oraram? Sim ou não? O que eles fizeram? Dormiu. Quem está dormindo está atento? Quem está dormindo está atento? Ou seja, você vai continuar dormindo, você vai dormir, ou você vai continuar atento, ou você vai se atentar. Aqui tem 4 opções. Você vai continuar dormindo, você vai dormir, você vai se despertar a ficar atento, ou você vai permanecer atento. Caiu a ficha. E o Espírito Santo falou para mim: você vai começar 12 sexta-feira antes do dia 2 de dezembro. E eu comecei a contar. Encontrei dia 16 de setembro. Isso foi em junho, irmão. Aí você imagina você ficar final de junho, julho, agosto, só queimando o seu coração para chegar dia 16 de setembro, semana que vem. Semana que vem é 12 vigílias de oração, das 8 às 9 da noite. É um convite geral. Sabe por quê? Porque no dia 3 e 4 de dezembro nós teremos o nosso aniversário aqui na igreja. Eu já comprei a passagem do pastor de Brasília. E ele vai vir. E quando o Espírito Santo falou para mim assim: daqui 2 semanas você liga para o pastor de Brasília. Ele falou para mim em junho. Eu falei assim: pastor, pastor, não, o Espírito Santo, por que eu vou convidar o pastor de Brasília? Ele trabalha no judiciário de Brasília. É o judiciário mais trabalhoso, que mais trabalha no Brasil é de Brasília. Ele vai vir no judiciário, todo mundo que sabe do judiciário, ele só entra em recesso na segunda semana de dezembro, no final da segunda semana de dezembro. Ele vai vir, Luciano, ele vai vir, calma. Só faltou falar assim: relaxa. E eu fui. Quando chegou o segundo domingo, eu liguei para o pastor. Falei para ele e fiz o convite. Ele falou assim: pastor Leandro, eu tenho uma boa notícia para te dar. O
judiciário de Brasília está 100% home office. Diga ao povo que vou. Dom Pedro Cabral, né? Segundo, né? Diga ao povo que fico. Pastor Maurício, não. Diga ao povo que vou. Agora o mistério na hora de comprar a passagem. Passagem aérea de Brasília. 1.000 e poucos reais. 1.200, 1.400 e de volta em dezembro. Começo de férias. Senhor Jesus, está tudo caro. Não comprei. Naquela mesma semana chegou quarta-feira de madrugada, 4h15, a Micaele acorda para mamar pela segunda vez. Quando a Micaele acordou, a Lana acordou primeiro, eu já acordei também. Eu ouvi uma voz, o Espírito Santo falou assim: vai lá, pega o celular e verifica a passagem aérea. Quando eu fui, verifiquei a passagem aérea. Sábado, dia 2 de manhã, retorno. Terça-feira, período da tarde, horário comercial, R$800 parcelado em 5 vezes. Ou seja, quando você está conectado ao propósito eterno, o propósito eterno começa a se manifestar na sua vida. Eu sei que eu passei já 7 minutos para encerrar aqui. Nunca esqueça, você foi escolhido para um propósito. E qual é o propósito do seu irmão Luiz? Qual é o propósito do Felipe? Primeiramente, para quem, eu não ia falar para quem tem família, porque todos nós temos família. Primeiro propósito eterno seu, depois de adorar a Deus, servir a Deus, no sentido de buscar Ele em primeiro lugar. Segundo propósito eterno, vamos assim dizer, servir a nossa família com excelência. Não é servir a família de qualquer jeito, não. Porque se é para você fazer, e você fazer resmungando, não faça. Se é para você fazer obrigado, não faça. Faça de coração. E só há uma maneira de você fazer de coração para alguém que de certa maneira não está de bem com você na família. Se você estiver conectado ao propósito eterno de Deus. Porque quando você está conectado ao propósito eterno de Deus, sabe o que a Bíblia fala? Que o amor de Deus é derramado no nosso coração. E quando o amor de Deus é derramado no nosso coração, nós servimos a pessoa, mesmo a pessoa não gostando de nós. Nós servimos a pessoa, mesmo tendo, de certa maneira, um atrito com ela de manhã, antes de sair de casa. Aquela pessoa que você ama, o seu cônjuge, você teve um atrito com ele antes de você sair de casa. Aí chega a noite, está lá, aquela virada. Aí você chega e serve com amor. Sabe por quê? Porque você está conectado ao propósito eterno. Meu irmão, eu não amo, não é por causa de uma emoção, não é por causa de um sentimento. Isso é gostoso, mas tem dia que a gente não está mais sendo guiado pelo sentimento. Tem dia que a gente está amando, porque nós estamos vivendo um propósito eterno. Não nos dói. Sabe por que não nos dói? Porque assim como Cristo amou a igreja, eu entendi e compreendi que eu amo a minha esposa com o propósito de fazer a mulher mais feliz do mundo. E sabe por que a minha esposa ela vai aceitar a ser a mulher mais feliz do mundo e ela vai se submeter ao propósito eterno de Deus na minha vida, se tornando uma auxiliar, se tornando uma verdadeira conselheira, uma mulher sábia, porque ela entendeu que o propósito de vida seu é glorificar a Deus, amando ela, fazendo dela a mulher mais feliz do mundo. Você está entendendo? O problema é que a gente quer ser servido, a gente quer as coisas para nós, e as coisas não dão certo. Por quê? Porque tudo está conectado uma coisa a outra. Se não estiver conectado aquilo que é o verdadeiro original, que é o verdadeiro detentor da vida, do amor, da paz e da alegria,
difícil, porque a sua carne não quer. O barbeiro estava ali cortando meu cabelo, ele falou assim: pastor, quando eu estou lendo a Bíblia, ele é desviado, pastor, quando eu estou lendo a Bíblia, fica uma voz dentro de mim assim: para de ler, acaba. Aí eu falei para ele assim, né? Ele me deu a oportunidade de evangelizar, lá vai Bíblia. Aí eu falei para ele assim: sabe o que a palavra do Senhor fala em Gálatas capítulo 5? Que há entre você uma luta interior, entre a carne e o espírito, e os dois militam contra si. Aí eu pergunto para você: aonde que está o pêndulo dentro de você? O pêndulo está pendendo para o espírito ou está pendendo para a carne? Pergunto para você, irmão: aonde que está o seu pêndulo? Aonde que está o seu pêndulo? Talvez o seu pêndulo está caindo aqui só por entretenimento, por divertimento. Talvez o seu pêndulo está caindo para o espírito, mas ele faz assim, um pé no espírito, um pé na carne, um pé no espírito, um pé na carne, um pé no espírito, um pé na carne. Sabe quando é que você vai estar conectado de uma maneira permanente? Quando você falar assim: Senhor, eu quero que o meu pêndulo permaneça no espírito, e o dia que ele vir para a carne, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, gere em mim um verdadeiro arrependimento para me voltar o quadrado, o espaço, para a posição do Espírito. Qual é o propósito? Servir. Você está colocando aquela oficina para servir as pessoas. Não é apenas para você ser uma pessoa bem-sucedida, não é apenas para você ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que venha ter dinheiro. Você está colocando ali para servir as pessoas. Eu quero falar uma aula para você. Você vai servir pessoas que não vão ter nem dinheiro para te pagar, mas o Senhor manda te dizer: serve essas pessoas, são escolhidas minhas, que eu vou te revelar, que você será testemunho de salvação na vida delas. Amém. E toda pessoa que você servir, que o Senhor te revelar, preste bem atenção, toda pessoa que o Senhor te revelar e que você vai servir, e a pessoa não tem condição de pagar, o Senhor vai te recompensar 10 vezes mais. Amém. Ou seja, nós estamos aqui para servir. Nós fomos escolhidos e separados para servir, escolhidos por Deus, separado para servir. Aí você compreendeu que o Evangelho não é se servir, o Evangelho é servir os outros. Eu estou aqui servindo vocês. Eu passei um período da tarde preparando essa palavra. Quando for amanhã, a pastora Joana vai pregar. Ela preparou a palavra, ela está servindo através de pregação. Vocês estão aqui sentados, vocês não estão me servindo, vocês não estão servindo a Deus, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Vocês só servem de fato, de verdade, quando vocês colocam a mão na arada. Vocês estão entendendo? Quando você vai na churrascaria, o garçom está ali para te servir, você está sendo servido por ele, você só está comendo. Para que serve aquela carne? Para te trazer força. O que vai acontecer com aquela carne que te trouxe força daqui a um tempo? Vai sendo jogada fora. Não vai ser jogado fora? Ou seja, a palavra é para cumprir propósito, não é para cair por terra. Porque se você pega a palavra, você guarda no seu coração, e você não usa isso como instrumento de aperfeiçoamento para você servir melhor, ela não cumpriu o propósito na sua vida. Não é que ela cai por terra, mas ela também não volta para Deus vazia, mas ela não cumpriu o propósito em você, porque você não quis deixar com que ela cumprisse. Você está entendendo? Mantenha essa conexão, meu irmão, em Deus. Pastor, minha conexão está assim, zerada. Só há uma maneira de você deszerar, nem existe deszerar, sair do zero na conexão. É você falando do Senhor: Senhor, eu preciso realmente me conectar ao propósito eterno do Senhor. E para aqueles que já estão conectados, eu preciso
aumentar a minha conexão. Eu preciso aumentar o sinal do meu Wi-Fi. Meu irmão, você acha que eu também não preciso aumentar ainda meu sinal do Wi-Fi? Tem mais espaço aí para aumentar ainda. Pastor, eu estou bem. Glória a Deus, você se contenta com um sinal de Wi-Fi mediano? Ok. Mas sabe o que eu disse? Enquanto eu tiver vida, eu quero sempre ir mais além. Mais além. Sempre tem espaço. Então eu quero convidar você que não está conectado a se conectar. Eu quero convidar você que já está conectado a aumentar o seu sinal. Você vai vir aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos ajoelhar aqui. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor, Pai, que a minha separação antes da fundação do mundo não seja em vão, mas seja uma separação para o louvor do Teu santo nome. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, de joelho em Tua presença, diante do Teu altar de graça e de misericórdia, para reconhecermos que sem Ti, Jesus, nada podemos realmente fazer. Jesus, que o Senhor possa estar neste momento derramando o Teu sangue sobre o nosso coração, o sangue que nos perdoa de todo o pecado. Perdão, ó Pai, por todas as vezes que nós escolhemos satisfazer a nossa carne. Perdão por todas as vezes que nós não priorizamos, ó Pai, o Senhor no começo do dia, deixando, ó Pai, o nosso particular com o Senhor no final do dia. Perdão, ó Pai, por todas as vezes que nós nem tiramos um tempo durante o dia para buscar o Senhor de uma maneira, ó Pai, particular. Perdão, ó Pai, por todas as vezes que nós dizemos: eu não tenho tempo, eu estou cansado demais, mas não estamos cansados para mexer na rede social, não estamos cansados para assistir uma televisão, não estamos cansados para assistir um jornal. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes não estamos cumprindo o verdadeiro propósito de ser pai, o verdadeiro propósito de ser marido, o verdadeiro propósito de ser filho, o verdadeiro propósito de ser irmão de alguém, o verdadeiro propósito de ser tio, o verdadeiro propósito de ser primo. Oh Deus, nos perdoa, porque a Tua palavra diz que o Senhor não apenas perdoa, mas nos purifica de toda impureza. Pai, perdão, por muitas vezes nós caímos no pecado, ó Pai, da pornografia. Muitas vezes nós caímos no pecado de desejarmos, ó Pai, a mulher que passa, Senhor, pela rua, que passa pela calçada, que passa pela passarela, nesse sentido. Desejarmos, ó Pai, a mulher que está, ó Deus, na internet, por mais que não seja uma cena pornográfica, mas é uma cena sensual, de uma mulher de biquíni, ou até mesmo uma mulher com roupa, que nós desejamos ela. Oh Deus, tem de misericórdia de nós. Temos de misericórdia, Pai, por todas as vezes que nós, ó Pai, no nosso egocentrismo, queremos que a nossa mulher nos satisfaça. Queremos que também, ó Pai, as pessoas venham nos servir, sem nós, ó Pai, servirmos as pessoas de coração. Oh Deus, mas nessa noite, ó Pai, o Senhor nos dá uma oportunidade. A oportunidade, ó Pai, de vivermos a Tua santa palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que o Senhor, além de ser o verdadeiro companheiro, de ser o penhor de cada um de nós em Cristo, o Senhor, Espírito Santo, é o nosso auxiliador. Por isso nós pedimos a Tua ajuda. Ajuda de sermos homens segundo o Teu coração, de sermos pai, de sermos marido, de sermos filho,
de sermos verdadeiramente servos do Senhor. Oh Pai, nós não estamos aqui diante do Teu altar porque nós somos chamados por homens. Nós estamos nesse altar porque nós reconhecemos que precisamos nos conectar ao propósito eterno do Senhor. Reconhecemos que precisamos aumentar a nossa conexão. Reconhecemos que precisamos viver uma paternidade saudável. Precisamos, ó Pai, deixar-nos ser moldados pelo Senhor através do nosso discipulador, através do nosso mentor. Assim, ó Pai, nós oramos e te agradecemos, e todos os homens escolhidos e separados por Deus para servir, diga amém.